paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de juniores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Que bênção ter você aqui conosco. Se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos e para mim é uma honra poder contar com a sua participação. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde jardim de infância até a turma de adultos. Então, crente, você já sabe, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas para juntos nós darmos crescimento a essa família. E também não esquece não, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa uma paz no Senhor, deixa um glória a Deus. Fala para mim aqui se eu tô te ajudando com esses vídeos, se o nosso canal tem sido bênção em sua vida. E também aproveita e se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Estamos aqui para a aula 8 de juniores da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2025. E nessa aula de número 8 de juniores, o tema, que é muito especial, é Miqueias, o profeta que anunciou a salvação. Você já sabe, para você planejar a sua aula, precisa ter em mente o objetivo, que desta aula é ensinar que a prática da palavra de Deus é um compromisso de todo cristão. E eu já te pergunto, é claro, deixa aqui nos comentários, esse tem sido o teu compromisso? Você tem praticado a palavra de Deus? E você pode apertar o juízo dos seus juniores e perguntar para eles a mesma coisa. Será que eles estão praticando a palavra de Deus? E nesse momento aí, você já pode fazer o acolhimento deles. Você pode levar para a sala de aula uma lupa. Vou te deixar aqui um modelinho. Você pode confeccionar com material reciclável e levar para a sala de aula. E ao receber os seus alunos, você pode fazer essa mesma pergunta. Olha eles com a lupa de pertinho e pergunta para eles, deixa eu olhar aqui vocês bem de perto, os detalhes da vida de vocês. Será que vocês estão praticando a palavra de Deus? Será que isso está sendo um compromisso para vocês? E você vai receber os seus alunos de uma forma intencional e criando conexão com o tema a ser estudado. Isso vai despertar a curiosidade deles. Você pode ainda, inclusive, se caracterizar como o profeta Miqueias, tá bom? Com uma roupa humilde, uma roupa simples, uma vez que Miqueias, ele era um homem do campo. Após você fazer o momento do acolhimento, faça o momento da oração. Você está utilizando a sua caixinha da oração? Não está? Ainda dá para confeccionar, crente. Vai ser útil no momento da oração e você pode deixar como decoração da sala de aula. Inclusive, você pode acrescentar na aula de hoje novos modelos, novos pedidos de oração. Por exemplo, agradecer a Deus por sua palavra que nos mostra a verdade e também pedir sabedoria para entender a mensagem do profeta Miqueias para os dias de hoje. Depois que você fizer esse momento da oração, faça também o momento da chamada. Pega papel e caneta aí que eu vou te orientar quais as frases sugeridas para essa semana. Você pode orientar que eles possam responder, ao invés de presente, com presente para praticar a palavra de Deus. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo, Senhor, ajuda Maria a praticar a tua palavra. Ou Senhor, ajuda João a ter compromisso com a tua palavra. E para facilitar, você pode escrever essas frases no quadro para que eles possam estar aí pegando aquela cola, tá bom? Vai ser maravilhoso. Aliás, deixa eu te trazer uma novidade aqui para o momento da chamada. Estamos lançando o nosso álbum de figurinhas, que agora não será apenas em PDF. Além de ter em PDF para todas as classes infantis, nós teremos também ele em formato impresso. Se você tem interesse em adquirir para iniciar o teu terceiro trimestre, já com essa novidade com seus alunos, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar para o nosso grupo de informações lá no WhatsApp. E você pode chegar e dizer, ó, tenho interesse em adquirir o álbum. Você pode adquirir, como eu falei, ele impresso ou em PDF. Impresso ele já vai prontinho para você distribuir para os seus alunos. E aí, junto com o álbum, tem as figurinhas a cada semana que o aluno vier para a tua EBD, você entrega uma figurinha correspondente à lição estudada naquela semana. Se ele não vem, ele não recebe a figurinha. Isso vai te auxiliar, professor, a você melhorar a frequência na tua escola bíblica dominical, que eu sei que é um problema de muitos lugares.
Então tá aí a nossa sugestão. Fica a dica, viu, crente? Depois que você fizer o momento do chamado, inclusive que você deve escolher o ajudante do dia, dar um crachá para ele se sinta honrado, feliz por ser o ajudante daquela semana. E dê continuidade fazendo também o momento da oferta. Nesse momento do ofertório, você pode explicar para eles que assim como o profeta Miqueias tinha compromisso em levar a palavra de Deus, nós, quando estamos ofertando na casa do Senhor Jesus, estamos demonstrando que nós também temos esse compromisso. Quando nós ofertamos, nós estamos contribuindo para que a palavra de Deus possa ser levada para mais pessoas, para que além da gente praticar a palavra de Deus ofertando, porque a Bíblia nos orienta a ofertar, nós também possamos fazer com que outras pessoas tenham esse conhecimento e possam praticar a palavra de Deus. Vai ser maravilhoso você fazer essa conexão no momento do ofertório, tá? Em seguida, faça também o momento da apresentação do tema. Olha que coisa maravilhosa. Você pode apresentar para eles uma imagem e fazer algumas perguntas. Por exemplo, pergunta para eles: vocês já se encontraram em uma situação que era uma situação de injustiça? Injustiça em casa, injustiça na escola, injustiça na rua com os coleguinhas, injustiça até aí na igreja, viu? Será que na sua classe da EBD pode vir a acontecer ou já aconteceu alguma injustiça? Às vezes sim. Então pergunta aí para os seus juniores se eles já se encontraram em alguma situação de injustiça. E aí, qual foi a situação? Foi alguém colando na prova? Foi alguém que estava mentindo? Foi alguém que estava falando mal do outro pelas costas? Meu Deus do céu! Que estava fazendo bullying? Foi alguém que enganou o outro? Como foi essa situação de injustiça? E qual foi o seu comportamento diante dessa situação de injustiça? O que é que você fez? Você ficou com medo? Você ficou receoso de ter alguma atitude? Como foi que isso aconteceu? Aproveita para compartilhar que na aula de hoje, que por sinal o nosso tema é Miqueias, o profeta que anunciou a salvação. Este profeta estava vivendo em um tempo de injustiça. Injustiça praticada pelos sacerdotes, que é como se fosse o pastor daquela época. Pelos profetas, que é como se fossem os pregadores, tá? Então estava também pelos governantes. As pessoas estavam corrompidas, estavam praticando muitas injustiças. Porém, ele teve uma arma secreta, ele teve algo muito especial, que é o que nós vamos aprender no Memorizando, tá? Para ali ajudar a enfrentar essas injustiças, a falar contra essas injustiças e a praticar a palavra de Deus. E aí, será que esses juniores também estão tendo essa arma secreta? Será que eles estão pedindo a Deus para ter essa arma secreta? Nós vamos já ver isso no momento do Memorizando. Para isso, faça a leitura aí base que está no livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, o versículo 5. É apenas um versículo. E em seguida você faz a leitura do texto áureo, ou seja, do Memorizando, que está no livro de Miqueias também, capítulo 3, o versículo 8, que ele vai falar assim: mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Faça a leitura com seus alunos, de preferência, eu digo aqui sempre, ó, primeiro na Bíblia Sagrada, para depois, através de um cartaz bonito e organizado, ou do quadro, do slide, como você preferir. E nesse momento do Memorizando, você pode começar explicando esse versículo. Lembra que eu falei agora há pouco a respeito de uma arma secreta que o profeta Miqueias teve para poder enfrentar essa situação de injustiça? Então, é o que ele diz aqui nesse versículo. As armas secretas dele foi o seguinte: primeiro, poder para enfrentar essas injustiças. Poder, que ele quis dizer, uma força para fazer o que Deus lhe pedia. Ele também tinha do Espírito Santo amor pela justiça. E quando eu falo de amor pela justiça, eu estou falando sobre um desejo enorme de ver as coisas acontecendo de forma certa, ou seja, sem ninguém sendo prejudicado. Ele também recebeu do Espírito Santo coragem. Coragem é uma bravura para falar a verdade. Quando ele fala em coragem, ele está falando que mesmo que o povo não gostasse, mesmo assim ele tinha a coragem, ele tinha a bravura
para falar contra os erros do povo, para que o povo pudesse se arrepender, pudesse se consertar. E aí eu pergunto, será que nós estamos tendo esse poder, esse amor pela justiça e essa coragem para enfrentar as injustiças? Será que os seus juniores estão tendo? Deixa aqui nos comentários, você está tendo essa coragem, esse poder, esse amor pela justiça? Ou você está vendo as coisas acontecendo à sua volta e ficando quieto e ficando de braços cruzados? Aperta o juízo dos seus juniores e pergunta aí para eles também, tá bem? Logo depois você pode fazer a memorização através do eco. Você lê o versículo, dividido em partes, e os seus alunos vão responder com força e coragem, como um eco, o versículo que você está falando. Assim, além deles compreenderem o significado do memorizando, eles vão também aí estarem aprendendo, memorizando o versículo propriamente dito. Vai ser bênção! Você vai seguir essa sugestão aí, você vai levar imagens como essa, frases como essa, explicando cada uma dessas partes do memorizando para fazer com seus alunos. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se te despertou a curiosidade, que eu vou ficar feliz em ter esse retorno. Depois que você fizer o momento do memorizando, faça o momento do louvor. E é claro que eu vou te deixar aqui a sugestão de louvor para essa aula de hoje. Tua palavra em meu coração, de Turma do Barulho, e oferta agradável a ti, de Cassiane. Tu já anotou aí, crente? Então leva para a sala de aula e faz um momento de adoração com seus alunos, que é bênção pura sem mistura, tá bom? E agora, para não perder o costume, vamos para o nosso momento da dinâmica. Você estava esperando por esse momento da dinâmica? Então é maravilhoso isso. Tenho aqui a sugestão. A dinâmica de hoje é a balança da justiça de Deus. E para esse momento da dinâmica, eu recomendo que você leve ou imagem ou até uma balança de verdade. Você pode levar imagem, você pode levar uma balança de verdade, que eu me refiro ou algo, uma pronta, né? Vendida aí nas casas de comércio, mas nesse modelo aqui que eu tô colocando. Ou então você pode confeccionar, como essa sugestão que eu tô te dando aqui, com material reciclado. Você leva a balança e você vai levar também tirinhas de papel com situações que são de justiça e de injustiça. E essas tirinhas de papel vai representar os pesos dessa balança. Mas fica tranquilo que eu vou te passar aqui as sugestões para você colocar nessa tirinha de papel, tá bom? Mas antes, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal. Não sabe como funciona, não sabe os benefícios? Fica aqui, assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É bênção pura sem mistura, você não pode ficar de fora. Vem com a gente, entra aqui na descrição do vídeo, tem um link para o nosso grupo de informações lá no WhatsApp, onde nós vamos ter o maior prazer em te atender e passar todos os detalhes para que você possa se tornar membro VIP do nosso canal. Em relação ao valor, fica tranquilo, é apenas a Coca-Cola do mês, é um valor muito acessível que você vai nos abençoar para a gente continuar fazendo essa obra e também você vai ser abençoado. Mas como eu havia falado, vamos voltar à dinâmica, porque eu vou te passar aqui algumas opções de você colocar nas suas tirinhas de papel. Já pega aí, tá? Já escreve, já printa a tela, já escreve para você fazer com seus alunos. Mas vou te deixar aqui também em forma falada, tá? Vou te dizer aqui, ó. Vê um colega colando na prova, é uma situação de injustiça. E qual o comportamento que a gente pode ter de acordo com o que Miqueias 3:8 vai nos falar? Qual é o nosso comportamento? Então você precisa falar a verdade. A professora,
essa é a forma de você corrigir essa injustiça. Então, em uma tirinha de papel, você coloca como corrigir a injustiça e na outra, a injustiça propriamente dito. Vou falar mais. Ser tentada a mentir para não levar uma bronca, ou seja, você mentir para não levar uma bronca. É uma situação de injustiça. E como é que nós podemos nos comportar diante disso, segundo o que o profeta Miqueias nos orienta? Falar a verdade, mesmo sendo difícil. Leva aí essas tirinhas de papel e começa apresentando para eles a balança e explicando que Deus, ele não gosta de injustiça. Deus não se agrada de injustiça. Deus não se agrada de desequilíbrio. Deus não se agrada de coisas que não são legais, coisas que não são de acordo com a sua justiça. Deus, ele quer tudo equilibrado. Deus quer as coisas de forma correta. E é por isso que nós vamos hoje ver como é essa balança de Deus, essa balança que deve estar sempre equilibrada. Você coloca primeiro uma tirinha de papel em um lado da balança e você pode colocar um peso junto e aí ela vai desequilibrar e você vai falar para eles, olha, Deus não gosta disso. E naquele tempo do profeta Miqueias, estava havendo muitas injustiças, a balança estava desequilibrada, porque as pessoas, os sacerdotes, as pessoas que estavam no poder, elas estavam maltratando os pobres, estava havendo injustiça, até os comerciantes estavam praticando injustiça, como por exemplo roubos, estavam usando as balanças para colocar pesos errados, para enganar o povo. Então Deus estava muito triste com aquilo. Só que hoje em dia também nós podemos ver, perceber e às vezes até praticar injustiças. Vamos ver aqui como é que isso acontece na prática e aí você vai lendo cada uma dessas injustiças, colocando na balança e aí vai pesar, vai desequilibrar e você pega a outra tirinha de papel com a justiça e coloca do outro lado e vai fazendo as comparações para eles. Olha como é que nós podemos equilibrar a balança. Quando nós vemos tal situação, nós devemos nos comportar dessa forma aqui. E aí apresenta qual a forma correta, equilibrando a balança novamente. Pergunta para eles aí, vocês estão tendo esses comportamentos? Os comportamentos de injustiça ou os comportamentos de justiça? Desde que eles possam participar ativamente com você. E conclua falando que foi diante dessa situação que Miqueias falou o nosso versículo do Memorizando, que o Espírito Santo tinha dado a ele poder, amor pela justiça e coragem para enfrentar essas injustiças, essas desigualdades. Você gostou dessa dinâmica? Acha que consegue aplicar aí na sua sala de aula? Acha que consegue fazer ou pelo menos levar essa imagem da balança aí para fazer essa dinâmica? Deixa aqui nos comentários se eu te ajudei com essa sugestão, tá? E logo em seguida, depois da dinâmica, você pode iniciar com o momento da história. Nesse momento da história, eu recomendo que você possa levar o conteúdo dividido em tópicos. Para cada tópico, você leva uma imagem e leva a descrição daquele tópico, tá bem? Eu vou te passar aqui a sugestão, fica tranquilo. Você pode apresentar você mesmo ou você pode dividir a sua turma em duplas, em trios, em equipes, se você tiver um número grande, para poder eles participarem junto com você explicando o conteúdo da aula de hoje. Porque você é Moisés, professor. Você precisa treinar os futuros Josués, tá bom? Então você precisa treinar os seus alunos, eles precisam participar ativamente da sua aula. É claro que eles não vão expor o conteúdo da mesma forma que você. São juniores, mas Escola Bíblica Dominical, EBD é isso. E nessa lição de número 8, que tal você mudar e colocar os seus alunos para poder participar dando aula junto com você? Então você divide eles, tá bom? Em duplas, trio, quando você preferir. Dá para eles a imagem com o tópico e a descrição, as informações sobre aquele tópico. Deixa 5 minutos para que eles possam ler, se organizar, como que eles vão apresentar para os demais colegas. Então, eles vão se apresentar. No que eles se apresentarem, você vai fazendo a complementação com as informações que eles não abordarem e fazendo principalmente a aplicação pessoal, ou seja, a aplicação no dia a dia dos juniores. Então, vai ser uma aula maravilhosa, uma aula memorável, impactante
para os seus juniores. Combinado? Deixa aqui nos comentários se para sua realidade, se para você é possível esses grupos, é possível essas duplas ou trios ou não. Se é possível seus alunos participarem ou não, deixa aqui nos comentários. Eu sei que tem turmas que se for de multidade não vai ser possível e aí você mesmo aborda, mas se você tiver essa condição, se sua turma for apropriada para isso, vai ser bênção pura sem mistura, não tenha dúvida. Então vamos lá. Comece falando para eles sobre o profeta Miqueias. Quem foi o profeta Miqueias? Explique que ele foi um homem do campo, um homem escolhido por Deus para uma missão muito especial. Ele era um homem muito simples, mas um homem cheio de Deus e principalmente com coração repleto de obediência. Ele era contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época do profeta Isaías. Deixa essa informação aí que é bem interessante. Houve profetas, desses que nós estamos estudando, que viveram no mesmo período, porém profetizaram em locais diferentes, mensagens diferentes, tá bom? Nesse caso aqui do profeta Miqueias, ele foi contemporâneo, viveu na mesma época do profeta Isaías. Explique que a principal característica dele era a obediência. E os seus juniores, será que eles estão sendo obedientes? Deixa aqui nos comentários se os seus juniores demonstram que são obedientes ou são alunos que estão um pouco mais rebeldes, precisando praticar mais a palavra de Deus. Deixa aqui nos comentários, sem expor, é claro, os seus juniores. Pois bem, explique sobre o profeta Miqueias, ou de repente uma equipe explica sobre isso, e aí você coloca essa questão da obediência que nós também devemos ter. Fale também sobre o gigante problema daquela época lá em Judá. O grande problema é que existia muita desigualdade, estava existindo muita injustiça, desequilíbrio da balança, como nós falamos. As pessoas estavam corrompidas, os governantes, as pessoas os profetas, os sacerdotes, as pessoas que estavam no poder, gente, até os comerciantes, meu pai do céu. Pense aí, que situação complicada. Será que isso se assemelha com a situação que a gente está vivendo hoje? Pergunta para os seus juniores, porque eles ouvem sim as informações, eles já têm idade para isso, na verdade, até na escola muitas vezes já é abordado para eles a respeito dessa situação da corrupção, a situação, né, da nossa sociedade, e você pode sim abordar isso em sala de aula e fazer a comparação com o tempo em que o profeta Miqueias estava enfrentando o que estava acontecendo à sua volta. Então, a religião tinha virado algo banal, tinha virado algo só de fachada. As pessoas não tinham amor de verdade no coração, não praticavam de verdade aquilo que eles estudavam, que eles aprendiam sobre a palavra de Deus. O povo estava se afastando cada vez mais de Deus. Explica para eles que era como uma escola maluca, uma grande escola maluca. Vocês já imaginaram uma escola onde o diretor, o coordenador, só se preocupa em pegar o dinheiro que vai para a escola para poder comprar um ar-condicionado para a sala deles, para comprar sofá bonito para a sala deles. Imagine aí, você chegar na diretoria da sua escola e estar com ar-condicionado, estar com tudo lindo, tudo maravilhoso, lanche para o diretor, e quando você chegar na sua sala de aula, as cadeiras tá quebrada, um calor imenso, não ter ar-condicionado, não ter ventilador, não ter nada. Olha que injustiça. Então, era como se os professores, ao invés de ensinar o que estava no livro, o que era para ensinar, começassem a ensinar um monte de mentira, um monte de coisa que não era verdade. Olha que situação complicada. Como é que fica esses alunos? Não fica tudo sem conhecimento? Não fica tudo tirando nota baixa nas provas porque não está aprendendo a verdade? Imagine aí se o tio da escola da cantina, a tia da cantina, você fosse comprar uma coxinha e ela dissesse que ao invés da coxinha ser R$5, fosse R$50. Olha que injustiça, roubando no lanche. Então era essa a realidade, era essa escola maluca que estava acontecendo lá no templo do profeta Miqueias. Que situação, hein, crianças? E aí, diante de toda essa situação, qual seria o comportamento de alguém que conhece a verdade, de alguém que sabe o que é que Deus quer, que sabe o que é que a palavra de Deus nos ensina? Qual seria o comportamento? Qual seria o comportamento de vocês? Vocês ficariam quietos? Vocês ficariam calados? Ficaria de braços cruzados? Ou teria alguma atitude?
Nós já perguntamos sobre isso, mas aqui está uma grande realidade desse tempo. E aí você pode ir para o segundo tópico, a segunda equipe apresenta, que é a mensagem forte, a mensagem firme do profeta Miqueias. Em meio a tudo isso, Miqueias não ficou com os braços cruzados. Deus levantou ele, Deus entregou uma grande missão nas mãos desse profeta para anunciar ao povo sobre essas maldades, sobre que Deus estava percebendo, Deus estava vendo o quanto eles estavam sendo injustos, o quanto aquilo tudo não estava agradando ao nosso Deus. E aí, o Espírito Santo de Deus deu a ele o quê? Pede aí para eles repetirem. Deu poder, deu amor pela justiça e deu coragem ao profeta para que ele levasse uma palavra de confronto, para que ele levasse uma palavra de correção para aquele povo. Às vezes é muito difícil a gente fazer isso. Quando eu falo em confrontar essas coisas, em falar, não é fácil e a gente sabe muito bem disso, que é difícil, principalmente quando é você sozinho falando, quando as outras pessoas, os seus colegas, todos estão fazendo o que é errado também, quando todos estão quietos diante da situação, é difícil você falar, principalmente quando você se levanta para falar da situação errada e as pessoas começam a zombar de você. Por exemplo, tá todo mundo pescando e você fala, gente, não pode pescar, gente, isso é errado, isso não é correto, isso vocês estão sendo desonestos. E os seus colegas começam a zombar de você. É muito difícil, não é? E se for uma pessoa, por exemplo, quem esteja praticando a justiça for alguém que exerce autoridade, como, por exemplo, o professor, ou até o pai e a mãe, é difícil você falar, não é? Você tem que ter jeito para falar. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, para também nos dar poder, para poder também nos dar amor pela justiça e também para nos dar coragem, para que a gente saiba como falar. Nós possamos usar o tom de voz certo, o jeito certo, a hora certa para falar. Olha, papai, o senhor deu o doce para o meu irmão, mas não me deu. E eu também tenho direito, eu também quero isso. E aí você está falando da justiça, mas você está falando com respeito. Você está falando da forma correta, como, a Bíblia ensina. Isso é maravilhoso. Orienta aí aos seus juniores. Não é ficar quieto por medo de falar. É falar na hora certa e do jeito certo. Não é batendo de frente, não é com desaforo, não é com nervosismo, não é dessa forma, não. Não é fazendo pincuinha, não é criando revolta. Essa não é a forma correta. Não foi assim que o profeta Miqueias fez. Não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Não é assim que o Espírito Santo nos ensina. Nós precisamos ser diferentes, mas precisamos sim falar da palavra de Deus. Então, no dia a dia, nós precisamos ter coragem para falar das fofocas e não participar de maneira nenhuma das fofocas, para ser honestos e para falar para as pessoas também serem honestas. Nós precisamos também ajudar alguém quando essa pessoa está sendo injustiçada. É dessa forma que nós vamos praticar a palavra de Deus, porque não é só conhecer o que Deus quer, nós precisamos fazer como Deus quer que nós possamos fazer. E dê continuidade falando então sobre que ninguém deu ouvidos à palavra do profeta. Mas aí o profeta, como ninguém deu ouvido, o profeta calou, o profeta ficou quieto? Não! Miqueias falou, avisou, ensinou e o povo não deu ouvidos, não quis ouvir, mas ele continuou falando dos erros do povo. Ele com certeza ficou triste. Vocês não ficam tristes? Com certeza ele também ficou triste, mas ele não desistiu. Ele orou a Deus. E aí você pode mostrar, como eu falei, as imagens, tá? Falar sobre a justiça, a mensagem dele. Você pode colocar ninguém deu ouvidos. Então, ele foi orar. E ele também teve cuidado com os falsos enganos, tá? Mas quando a gente fala aqui, que ninguém deu ouvidos, muitas vezes isso vai acontecer conosco. As pessoas não vão nos dar ouvido. As pessoas também não vão querer fazer aquilo que você está orientando, mas nem por isso, nem porque as pessoas não estão mudando na hora, que você vai se calar. Você tem que continuar falando a verdade como o profeta falou. O profeta também falou sobre os falsos profetas, que existiam pessoas ensinando coisas que não agradam a Deus. Ele avisou o povo sobre pessoas que falavam em nome de Deus, mas não falava
o que estava na palavra de Deus. E hoje, principalmente nessa época que nós vivemos de internet, existem muitas pessoas aí falando também em nome de Deus, mas não estão falando a verdade, não estão falando o que está na Bíblia Sagrada. E os nossos juniores precisam ter muito cuidado. Por isso que é importante vir para a escola bíblica dominical. Por isso que é importante estar na EBD, estar aí na sua sala de aula para aprender o que está na palavra de Deus. Quando nós lemos lá a leitura base, vocês perceberam que nós lemos, na Bíblia, ou seja, eu estou ensinando para vocês o que está na Bíblia Sagrada. E vocês têm que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que querem ensinar coisas que não está na Bíblia. Então vocês precisam ter cuidado com falsos profetas, pessoas que se dizem profetas, que se dizem usadas por Deus, mas não estão falando a verdade. Existem muitas ideias por aí que parecem bonitas, que parecem certas, mas não são certas porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Aproveita e pergunta para eles aí, vocês estão lendo a Bíblia em casa? Estão lendo a revista? Estão se aprofundando no conhecimento? Porque a gente conhece o que é falso, conhecendo muito bem o que é verdadeiro. Fale também sobre as consequências e o arrependimento, uma outra mensagem que o profeta levou para o povo. Miqueias trouxe não só notícias ruins, tá bom? Ele falou que o povo deveria se arrepender, ele falou que o povo deveria se mudar de atitude, porque Deus, ele amava e ama profundamente as pessoas. Ele não ama o pecado, ele não ama a injustiça, ele não ama os erros das pessoas, mas ele ama as pessoas. Ele ama aquelas pessoas que estão praticando injustiça. Ele ama aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Seja quem for, esses exemplos todos aí que eles deram na tua sala de aula, Deus ama essas pessoas. Não ama as coisas erradas que eles estão fazendo, mas ama essas pessoas. Por isso que ele usa a você, Júnior. Por isso que ele usa a nós para falarmos contra esses erros. Para mostrar para as pessoas que eles estão errando, porque Deus quer que essas pessoas mudem de atitude, que essas pessoas se arrependam, que essas pessoas façam diferente para que possam ser abençoadas. E aí foi diante disso que o profeta anunciou que um dia viria um Salvador, viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Miqueias, ele é o profeta que anunciou a salvação. Por isso, o título da nossa lição de hoje, Miqueias, o profeta que anunciou a salvação. Porque além dele ter anunciado os erros do povo, pedido que o povo se consertasse, se arrependesse, ele anunciou que viria a salvação quando o povo fizesse a vontade de Deus. E essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Mesmo quando nós erramos, ele nos oferece perdão, ele nos oferece uma nova chance. A nossa nova chance é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorifica com teus alunos, agradece aí, verbaliza com eles, aleluia, Jesus, obrigado porque o Senhor veio, obrigado a Deus porque o Senhor nos deu uma nova chance enviando Jesus para morrer na cruz como o nosso Salvador. Ele já anunciava de forma indireta que Jesus iria vir para morrer na cruz por nós. Então, nosso compromisso é aceitar a salvação dada pelo nosso Deus. Depois de ouvir tudo isso, o povo, eles queriam agora andar da forma correta. O povo deveria, andar no caminho do Senhor Jesus. Poderia dizer, como está em Miqueias 4:5. Quanto a nós, porém, viveremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Então, viver no nome do Senhor significa obedecer a Ele, confiar nele, praticar sua palavra, ter compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus todos os dias e em todos os lugares. E aí, assim como Miqueias foi um profeta que anunciou a palavra de Deus, nós também somos chamados para anunciar, a palavra de Deus com compromisso nos dias de hoje. Nós também somos profetas de Deus para anunciar sobre a justiça de Deus e para falar contra as injustiças. A palavra de Deus nos influencia isso. Nós devemos influenciar.
de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos influenciar os nossos colegas a fazer o que é certo. Então, através das nossas práticas, nós vamos mostrar para as pessoas que é melhor fazer o que é certo, que é melhor ser honesto, que é melhor falar a verdade. É através da nossa prática que as pessoas vão ver isso. Os nossos pais vão ver isso, principalmente os pais de quem ainda não é crente, que não serve a Jesus. Os pais, na verdade, que não servem a Jesus. Dos seus alunos que ainda não, que os pais ainda não servem a Jesus. Através da vida de vocês, através da prática de vocês, é que os pais de vocês, a família de vocês vão conhecer Jesus. Os colegas de vocês vão conhecer Jesus. Os professores de vocês vão conhecer Jesus. Então, nós precisamos ter esse compromisso com a prática da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! E vamos agora, então, para o momento da conclusão da aula, tá bom? Do conteúdo, na verdade. Você vai orientar os seus alunos a escreverem aí em pedaços de papel. Você pode levar assim como forma de pergaminho. E eles vão estar escrevendo, inspirados no profeta Miqueias. Eles vão estar escrevendo uma atitude, uma prática que eles podem ter durante a semana, baseada no que aprenderam na aula de hoje. Então, um compromisso. Vou ter coragem para não mentir e para falar contra a mentira. Vou ter coragem para ajudar alguém que precisa, que está sendo injustiçado. Vou ler mais a Bíblia para não ser enganado por falsos profetas. Vou orar por um amigo. Pensa que eles possam fazer isso aí na conclusão do seu assunto. E não esqueça, não faz com ele a atividade da revista. E se você puder levar também uma atividade extra, você pode levar uma pintura, de repente, leve uma atividade extra para poder os seus alunos fixar ainda mais o conteúdo na mente e no coração deles. Anuncia também o tema da semana que vem, viu? Na semana que vem nós vamos estudar Abacuque, o profeta da esperança. Faça uma oração também com seus alunos, pedindo para que Deus possa ajudar a cada criança a cumprir o seu compromisso como profeta de falar a favor da justiça, falar a verdade, falar aquilo que é a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, a ter poder, a ter amor pela justiça e compromisso e coragem para falar da palavra de Deus. Oh, vai ser uma aula maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui conosco. Agradeço a Deus por sua vida. Muito obrigado por estar aqui mais uma semana. Te convido a estar conosco na próxima semana, se Deus assim permitir. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Deixa o seu like, tá bom? E deixa o seu comentário. Até semana que vem. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.